Hoje, no encontro com o autor, eu vou conversar com pós-doutor em Direito do Estado pela Universidade de Barcelona e professor de mestrado e doutorado da PUC do Paraná, James Marins. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Direito Processual Tributário Brasileiro, Administrativo e Judicial. Olá, James, bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado. James, essa é a 5ª edição da sua obra. O que ela traz de novidade? O processo tributário brasileiro tem passado por transformações bastante importantes, tanto no campo judicial quanto no campo administrativo. No campo judicial é de se destacar que as modificações que se fazem no Código de Processo Civil repercutem diretamente na lei tributária. E no campo administrativo, com as novas modificações e o novo regime jurídico do Conselho de Contribuintes, que foi convertido em Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aqui em Brasília. Agora, James, os contribuintes parece que não estão tão bem informados com relação aos tributos que pagam e a forma de fiscalização. Esse é um dos motivos pelo qual há tanto problema judicial envolvendo essa questão? É verdade, Carolina. Eu tenho procurado examinar quais são as causas do alto grau de litigiosidade no Brasil. Então, é claro que é importante nós termos um processo que seja adequado para essas lides. Mas é preciso também nos preocuparmos com a razão deste alto grau de litigiosidade. Então, o que nós temos percebido é que, quanto menos o contribuinte está informado a respeito de qual é o caráter das suas relações com o Estado, maior será a chance de que ele cometa erros ou de que ele não se assimile às regras da Receita Federal. É preciso melhorar muito a informação que o contribuinte tem a respeito dos tributos e é preciso melhorar-se extraordinariamente a qualidade da relação entre Estado e contribuinte no nosso país, que infelizmente é péssima. Agora, James, onde é que estão inseridos esses tributos que muitos consumidores não veem? Este é exatamente o problema da falta de percepção dos consumidores e dos contribuintes, e, portanto, dos consumidores, cidadãos contribuintes, que não percebem que esses tributos estão embutidos no preço dos seus produtos de consumo do seu dia a dia, de vestuário, de alimentação, de higiene. Os produtos mais básicos incorporam uma cadeia de incidências tributárias que repercutem nas camadas sociais mais baixas a um nível de 54% da renda do cidadão de até 2 salários mínimos. Então, quando ele compra um alimento, um remédio, um vestuário, um produto de limpeza, ele está sofrendo uma alta carga tributária, mas ele não se sente contribuinte. Diferente do que acontece, por exemplo, a gente falou aqui dos Estados Unidos, vamos falar agora do Canadá, não é? No Canadá, absolutamente tudo que você compra, não é? No ato da compra, você já paga 15% a mais de tributo. Agora, isso não acontece em caso de remédio e alimento. Aí você não tem. Então, se no Brasil esse sistema vigorasse, ia ser melhor para o Estado e também para o cidadão? Esse é um tema de política fiscal bastante complexo. E você falou de duas coisas muito importantes. Primeiro, a questão de você ter o destaque no momento em que você compra o produto, de modo que você possa enxergar. Você já sabe que você está pagando aquele imposto. É que o nosso sistema é muito complexo. Não se encontrou ainda uma fórmula, embora a Constituição obrigue a que os consumidores sejam esclarecidos dos tributos que incidem sobre os produtos. Mas não se chegou a uma fórmula para incorporar a miríade de tributos que incidem na carga de produção, no ciclo de produção e consumo. E o outro campo é esse, ou seja, a desoneração dos produtos essenciais, como remédios e alimentação. Principalmente determinados tipos de remédios e determinados tipos de alimentos. Essa é uma questão de política fiscal que não é discutida como deveria ser no nosso país. Agora, você falou sobre essa questão da carga tributária. A nossa carga é uma das mais altas do mundo? É uma carga tributária que está estabelecida dentro de padrões hoje europeus de tributação, com estados sociais bastante fortes, como no caso da França, da Alemanha ou mesmo da Espanha. Diferente do caso americano, onde um liberalismo muito forte prega um Estado mínimo e gera um nível tributário muito menor. Então, nos Estados Unidos, nós temos cerca de 24% de carga tributária. A diferença
é que os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema único de saúde, né, que é custeado, na verdade, pelos tributos. Então, esta percepção também é uma percepção que nós temos. Os contribuintes mais pobres, por exemplo, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, não percebem, como denunciou um estudo do IPEA, com base em dados do IBGE, que eles pagam 54% da sua pequena renda familiar, de até 2 salários mínimos, em tributos indiretos, ou seja, estão dentro do nível de isenção do imposto sobre a renda, mas pagam 54% de carga indireta. Qual é o contribuinte que sabe disso? James, eu gostaria de conversar também sobre essa questão da fiscalização eletrônica, um dos pontos fortes da sua obra, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Sem dúvida. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.